Olá, me chamo Riquelme e a minha equipe é composta por Eduardo Araújo e Lauana. Bom, o nosso propósito aqui é falar sobre o esporte e o futebol e como esse esporte em si, essa modalidade, ela foi, continua e vem se desenvolvendo como uma ferramenta importante no estudo da história da humanidade, nos esportes em si, e até a sua possibilidade de ser empregada nas lutas sociais, nos movimentos, e como o futebol participou em si da história não só do mundo, mas principalmente do Brasil. E é justamente sobre isso que o nosso projeto de podcast, que é gerenciado pela professora Gliciane, se trata. A gente apresenta não só o esporte, mas como esses outros fatores que são agregados a ele, porque futebol não é só o esporte, nunca foi só o esporte. Tem toda a questão social, tem toda a questão política, e enfim, é esse o nosso podcast, essa é a nossa proposta, e aqui começa o nosso HistoryCast sobre futebol, a história do futebol mais especificamente. Bom, para os dados técnicos, eu e a minha equipe, que como eu falei é formada pela Eduarda Araújo e pela Lauana, a gente é aluno do segundo ano técnico em administração da Escola Técnica Profissional Isaías Gonçalves Damasceno e fiquem com o nosso podcast, sinta-se à vontade. O Santos prepara-se agora na esquerda, empurra para Vavá na meia esquerda, Vavá na intermediária sueca, vai. Olá, me chamo Alana, eu curso segundo ano técnico em administração e hoje eu vim falar sobre um pouco do início do futebol. Início do futebol. De acordo com algumas pesquisas, o futebol tem suas primeiras manifestações na China, por volta de 2500 a.C. De acordo com essa corrente, os soldados se divertiam com o crânio de seus inimigos decapitados em um animado jogo. Em contrapartida, outros estudiosos atribuem a invenção do futebol à civilização maia. A história do futebol inglês é longa e detalhada. O futebol se desenvolveu na Inglaterra em 1863, com o objetivo de unir os jogos de futebol das escolas públicas e universidades inglesas. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! Agora a gente vai abrir um espaço para falar sobre os ídolos do futebol, né? Os jogadores do esporte que marcaram a história da modalidade, seja nas competições, seja no seu convívio pessoal, seja durante a sua vida pessoal, suas declarações, seus estilos de vida em si. Porque, como eu disse, futebol não se restringe apenas ao jogo em si, sobre a partida. Os jogadores são pessoas, e eles têm suas vidas, eles têm suas inspirações, bem como eles inspiram pessoas, inspiram sociedades, e países inteiros. E um grande exemplo que a gente pode citar é o próprio Brasil, que mundialmente é conhecido como o país do futebol, porque praticamente todo brasileiro jogou futebol, joga futebol, conhece futebol, e também porque foi aqui que nasceu Arantes Araújo, o Pelé, que é basicamente conhecido e considerado pelo mundo todo como o maior jogador de todos os tempos da modalidade, né? Muitos, inclusive, em que dizem que esse posto, pode ser desbancado, só que é como se diz atualmente, né, que depois do falecimento do rei Pelé, ele é eterno e sempre vai ser o grande rei do futebol. Bom, mas por que que é importante falar sobre os ídolos do futebol? Bom, primeiramente a gente tem que ter ideia que o futebol em si, perdão, ele acontece porque a gente tem clubes que disputam títulos, clubes que levantam rivalidades entre si. Acredita que esses clubes eles surgiram primeiramente nos bairros, né, em escala menor, e era disputado em partidas entre os bairros, e assim começou os clubes, por exemplo, Botafogo, Flamengo, Fluminense, são localidades no Rio de Janeiro praticamente. São bairros que disputavam entre si, mas enfim, são histórias centenárias. Mas, por exemplo, o Flamengo em si, o Clube de Regatas Flamengo, antes de ser um clube de regatas, era um clube de remobol. Eles não jogavam futebol, eles jogavam remobol. Tanto que alguns consideram outros times
protagonistas antes do Flamengo, né? Porque a história do Flamengo, por exemplo, é um caso à parte, que foi graças a outros clubes. Mas o que acontece? Bom, os ídolos são basicamente jogadores de futebol que deram a vida, dão a vida pelos seus clubes e ganham um espaço no coração das pessoas que acompanham o clube, que acompanham a modalidade. E para se tornar um ídolo, as pessoas faziam de tudo, porque o que estava em jogo era ser amado por uma população, né? Esse tipo de coisa. Os jogadores ídolos, eles tinham eram conhecidos por disputarem grandes competições, por ter grandes recordes com os títulos, com os clubes em si, e é basicamente sobre isso. Por exemplo, o Rogério Ceni, que é um grande ídolo de São Paulo, é goleiro. A gente pode falar que era um ótimo cobrador de falta, além de ser um ótimo jogador no gol, e foi responsável pelo título mundial de São Paulo, né? Juntamente com a equipe de São Paulo. A gente também tem Carlos Castilho, que é o jogador do Fluminense, o maior ídolo da história do Fluminense, do clube carioca, que disputou duas Copas do Mundo, três Copas do Mundo, inclusive a primeira Copa do Mundo onde Pelé surgiu, né, na Copa de 54, se não me engano. Acho que eu errei. Mas enfim, Castilho disputou as Copas e tem duas Copas do Mundo, né? Pelé tem três. Maradona também é extremamente idolatrado na Argentina. E muitos dizem, inclusive, que tem essa rivalidade entre Maradona e Pelé. Inclusive, tem até aquele famoso lance na Copa que o Maradona coloca a mão na bola, né? E esse episódio ficou conhecido como La Mano de Dios, né? Porque, não sei se muitas pessoas sabem disso, mas na Argentina, a idolatria do Maradona é tão grande por ele ser um ídolo, não só da seleção, como do clube, né? Já passou por vários clubes, como Boca Juniors, que existe praticamente uma religião sobre ele lá. É um pouco bizarro, mas é disso que se trata, para vocês terem um exemplo. Bom, outra coisa, né, é que, por exemplo, nos outros clubes brasileiros temos os grandes nomes que são idolatrados até hoje, como Zico, Pelé, Garrincha, Rivelino, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. Romário também. Romário que já jogou pelo Vasco, pelo Flamengo, pelo Fluminense também. E é isso, basicamente, né? Os ídolos são pessoas que inspiram gerações, porque à medida que você vai se tornando um ídolo, você vai se tornando parte da história de um clube. E a gente vê que muito da identidade nacional brasileira, as crianças crescem assistindo seus clubes, crescem acompanhando os jogadores, os ídolos, vendo o estilo de vida que eles têm, vendo os exemplos que eles dão, e isso, de certa maneira, começa a moldar o imaginário popular, começa a inserir mentalidade na cabeça das pessoas que vivem, convivem com o futebol e que crescem vendo ele. Por isso, é tão importante não só conservar, como praticar boa memória sobre os ídolos, porque é isso que as pequenas gerações começam a ver quando acompanham futebol. Começam a ter seu próprio ídolo, ter seu jogador preferido. E, querendo ou não, isso influencia muito da pessoa. Por exemplo, ela pode olhar para o físico do Cristiano Ronaldo e pensar: nossa, eu quero ter uma saúde igual desse cara, eu quero ter o sucesso e a mentalidade de sucesso que esse cara tem. A pessoa pode simplesmente se achar sortuda ou nascer com habilidade como o Messi, né? Inclusive, puxando o gancho, atualmente tem a grande rivalidade, né? Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, né? O jogador argentino, o jogador português, né? O Messi começou pelo News Old Boys e o Cristiano pelo Sport de Portugal, né? Depois se tornaram ídolos pelos clubes catalão e, e de Madrid, né? Respectivamente o Barcelona e o Real Madrid, que são da Catalunha e da capital da Espanha, Madrid. Bom, é uma das grandes rivalidades do futebol mundial que perdura até hoje. Só que eles não jogam mais na Europa, né? O Cristiano Ronaldo tá no Al Nassr, na Arábia, e o Lionel Messi, depois de conquistar a Copa do Mundo pela Argentina, ganhou todas as premiações que podia ganhar pelo futebol, internacionalmente prestigiado, e
foi praticamente se aposentar no Inter Miami, nos Estados Unidos, na MSL, né? Que é uma liga pouco prestigiada, principalmente em comparação com as outras ligas. Acho que até o futebol brasileiro é mais prestigiado que a MSL. Mas é muito importante a questão dos ídolos, porque as pessoas olham para eles e buscam se apropriar e entender a mensagem de vida que eles trazem, né? Se eles lutam contra as mesmas coisas que a sociedade luta, se eles se empregam em alguma causa social, se eles se empregam em alguma causa política, por exemplo. Por isso que é tão importante a gente buscar bons ídolos do futebol, buscar os bons costumes do futebol, pregar sempre pela boa modalidade e, enfim, é muito importante se ater a isso. Cristiano de bicicleta, minha nossa! Minha nossa! Olá, me chamo Eduarda, sou aluna do segundo ano técnico em administração e eu vou trazer aqui para vocês o assunto sobre o futebol no século XXI. Bem, o primeiro tópico aqui vai ser o futebol como uma manifestação política. Vai Cocu para cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua! Tafarel! Brasil! E uma dessas manifestações foi a democracia corintiana, que foi um movimento ocorrido no início da década de 1980, que teve a luta pelo fim da ditadura militar no Brasil como uma das principais bandeiras. Os jogadores Sócrates, Vladimir, Casagrande, Zenon e outros ex-atletas do time do Corinthians participaram da campanha pela volta do direito ao voto para presidente, o que não acontecia desde 1960. O nome Democracia Corintiana foi cunhado pelo publicitário Washington Oliveto, que também criou uma marca inspirada na tipologia da Coca-Cola. Ela foi estampada na camisa alvinegra em algumas partidas, assim como as frases "Direta já" e "Eu quero votar para presidente". Em 1984, um clube estrangeiro queria comprar o jogador Sócrates do time do Corinthians, mas o jogador fez uma jogada política. Ele prometeu que só deixaria o Corinthians para atuar no exterior se a emenda Dante de Oliveira não seria aprovada, o que não seria algo positivo para os jogadores do Corinthians nem para os brasileiros, pois se a proposta do Dante Oliveira não fosse aprovada, teria resultados negativos na política, pois a proposta dele, essa proposta de mudança da lei tinha por objetivo reinstaurar as eleições diretas para presidente da República no Brasil. Caso não fosse aprovada, o brasileiro não continuaria sem ter o direito ao voto para presidente. Ou seja, basicamente o que aconteceu foi que Sócrates implicou tanto na torcida corintiana quanto no clube que eles deveriam se mobilizar igualmente com suas forças e suas capacidades para que eles se engajassem juntamente no movimento Democracia Corintiana, que era um movimento interno do clube. Bom, com essa jogada política e social dentro do próprio clube dele, ele basicamente tentou, porque a proposta ela não passou pelo Congresso, mas sim pela população, e o importante é que ela passasse pelo Congresso. Mas o objetivo do Sócrates com isso é que ele sensibilizasse tanto os torcedores corintianos quanto o clube para se engajar na luta, já que, caso a emenda não fosse aprovada, ele sairia do Brasil, graças ao seu descontentamento, e iria atuar na Europa, deixando assim o clube sem um dos seus principais ídolos e jogadores da época. 27. Taco de Román para Mascherano. González. Román. Invente. Román. Riquelme. O segundo tópico do podcast, pelo menos na minha parte, vai ser o futebol feminino. O início da prática do futebol feminino no Brasil começou com muitas dificuldades, porém algumas permanecem até os dias atuais. Vale lembrar um ponto importante, é que a nossa seleção de futebol masculina, quando ela começou a estrear nos primeiros jogos que realmente teve aquele engajamento, ficou famosa, em 1954, por volta, né, que foi a primeira Copa que a gente ganhou,
a gente não tinha um futebol, não tinha uma seleção própria de futebol feminino, muito menos as outras nações, pelo mundo afora. Inclusive, no Brasil, desde o período da ditadura militar, havia basicamente algumas emendas e normas legislativas que impediam que as mulheres jogassem competições oficiais de futebol. A história do futebol feminino, porém, A história do futebol feminino mostra-se inversa à do masculino. Quando implantado, o futebol masculino pertenceu exclusivamente à elite, devido aos recursos financeiros que eram requisitados para sua prática. Por isso que hoje em dia o futebol masculino ele é muito reconhecido e ele é o alvo preferido dos investimentos. Mas com as mulheres ocorreu o oposto. O grupo feminino sempre pertenceu às classes desfavorecidas. Hoje em dia, ainda não é possível afirmar que as dificuldades daquela época foram vencidas. Isto considerando que a sociedade ainda discrimina a mulher que mostra um interesse na prática. Pois o futebol feminino ele não tem tanta notoriedade assim pelas mídias sociais, pois ele não tem não há uma entidade forte que organize o futebol feminino e também não há um investimento público nem privado para ele ser reconhecido tanto quanto masculino. Então, percebemos que a cultura do povo brasileiro, ela não investe tanto assim no futebol feminino por ele ser uma coisa muito estereotipada como pertencimento exclusivo dos homens. E enquanto a mentalidade da sociedade não mudar, as mulheres sempre terão dificuldade em conquistar seu espaço. Não é a identidade feminina que requer reconhecimento, mas sim a condição das mulheres como parceiras plenas na interação social. Maradona, tá arrebentando com o jogo, vai, que beleza! Gol! Bom, quando o assunto é futebol no século XXI, na atualidade, a gente também tem que levar em consideração que o futebol, ele hoje em dia emprega muito aquilo de se ter um esporte e também lidar ao mesmo tempo com a questão da discriminação racial e o racismo dentro dos jogos oficiais e dentro do mundo social que o futebol engloba em si. E um dos melhores exemplos que a gente pode tratar, um exemplo inclusive nacional que a gente exportou para fora, é um jogador nosso que já é mundialmente famoso e considerado uma das maiores estrelas do futebol atual que atuam fora do Brasil e que já atuou no Brasil por um clube brasileiro e atualmente atua por um clube espanhol. A gente está falando de nada mais nada menos que Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que atualmente atua pelo Real Madrid na Espanha, juntamente com outros companheiros de equipe que têm coloração semelhante, que são pardos, que são negros e, portanto, frequentemente sofrem racismo e discriminação de preconceituosos e grupos xenofóbicos na Europa quando atuam em território europeu. Né? A gente sabe que o povo europeu é bem conhecido por disseminar esse tipo de atitude, infelizmente. E, bom, Vinícius Júnior atualmente atua pelo Real Madrid, como eu já disse. E antes disso, ele atuou na base do Flamengo, né? Que é um dos outros clubes do Brasil, que inclusive é um dos clubes do Brasil que tem a maior taxa de torcedores negros, pardos, indígenas. É uma informação importante. Bom, pessoal, mas é isso. Como deu para perceber, algumas coisas ficaram bem parceladas, outras pouco abordadas, muito superficialmente, algumas bem abrangentemente, mais do que deveriam, mas isso é por culpa do tempo, que é uma luta contra ele. Mas, no mais, muito obrigado por acompanhar a nossa trajetória no projeto até aqui. Muito obrigado por ouvir atentamente ao nosso episódio desse podcast. Um agradecimento especial à professora Gleciane por elaborar, organizar e fazer a manutenção desse ótimo projeto que, acredito eu, juntamente com os meus colegas,
é de um grande e profundo ensinamento e encorajamento para a turma do segundo ano de administração em si. E acreditamos que o nosso tema possa gerar um pouco de reflexão no tocante aos temas sensíveis que estão no iceberg pouco comentado do futebol. Muito obrigado e até mais.